Oi, pessoal, aqui é a Virgínia. Nesta lição, você vai aprender quais são os 15 principais tempos verbais usados no português brasileiro. Não saia daí! Neste vídeo, eu vou falar brevemente sobre os 15 principais tempos verbais usados no Brasil, mas eu não entrarei muito em detalhes porque eu levaria horas para explicar detalhadamente como usar todos esses tempos verbais. Se você quiser aprender mais sobre conjugação de verbos em português, eu tenho uma boa notícia para você. O meu novo curso sobre conjugação de verbos já está disponível. O Verb Conjugation Crash Course vai lhe ensinar tudo que você precisa saber sobre conjugação de verbos de uma maneira estruturada e fácil de entender. Para saber mais, visite o site speakingbrasilian.com/verbos. Vamos então começar nossa lição. Nesta lição, vamos falar sobre tempos verbais no modo indicativo e subjuntivo. O que isso quer dizer? O modo indicativo é usado para expressar fatos e certezas, enquanto o modo subjuntivo é usado para expressar hipóteses e incertezas. Cada um desses modos inclui vários tempos verbais. O que é um tempo verbal? Tempos verbais indicam quando a ação acontece. Os principais tempos verbais na língua portuguesa são o presente, o passado, também chamado de pretérito, e o futuro. Um tempo verbal pode ser simples, quando usamos um único verbo, ou composto, quando usamos um verbo auxiliar mais o verbo principal. Vamos agora falar sobre os 15 principais tempos verbais usados no Brasil. Para facilitar para você comparar os tempos verbais, vou usar sempre o mesmo verbo, o verbo regular, estudar. Número 1, presente do indicativo. Este tempo verbal é usado para falar sobre fatos atuais, estados permanentes e ações habituais. Por exemplo, Joana estuda português todos os dias. Número 2, pretérito perfeito do indicativo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma ação que aconteceu e foi concluída no passado. Por exemplo, Joana estudou português ontem. Número 3, pretérito imperfeito do indicativo. Este tempo verbal é usado para falar sobre ações habituais no passado ou para descrever e narrar histórias. Por exemplo, Joana estudava português quando era mais jovem. Número 4. Futuro do presente do indicativo. Este tempo verbal é usado para falar sobre algo que acontecerá no futuro. Por exemplo, Joana estudará português amanhã. Além do futuro do presente, também usamos a locução verbal conhecida como futuro imediato, que tem exatamente o mesmo sentido, mas é usada em linguagem mais informal. Por exemplo, Joana vai estudar português amanhã. Número 5. Futuro do pretérito do indicativo ou condicional. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma ação futura que depende de outra. Por exemplo, Joana estudaria português amanhã se tivesse tempo. Número 6. Pretérito perfeito composto do indicativo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma ação que começou no passado e se prolonga até o presente. Por exemplo, Joana tem estudado português ultimamente. Número 7. Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma ação que ocorreu no passado antes de outra ação no passado. Por exemplo, Joana já tinha estudado português quando viajou ao Brasil. Número 8. Futuro do presente composto do indicativo.
Este tempo verbal é usado para falar sobre uma ação no futuro que estará terminada antes de outra ação no futuro. Por exemplo, Joana terá estudado português quando viajar ao Brasil. Número 9. Futuro do pretérito composto do indicativo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma ação que poderia ter acontecido no passado se alguma outra coisa tivesse acontecido. Por exemplo, Joana teria estudado português se tivesse tido tempo. Número 10. Presente do subjuntivo. Este tempo verbal é usado para falar sobre hipóteses, desejos ou suposições. Por exemplo, talvez Joana estude português hoje à tarde. Número 11. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Este tempo verbal é usado para indicar uma condição. Por exemplo, se Joana estudasse português, poderia falar com brasileiros. Número 12. Futuro do subjuntivo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma possibilidade de algo que pode acontecer no futuro. Por exemplo, quando Joana estudar português, poderá falar com brasileiros. Número 13. Pretérito perfeito composto do subjuntivo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma ação que talvez tenha sido concluída no passado, indica uma incerteza. Por exemplo, talvez Joana tenha estudado português, mas ela não me disse. Número 14. Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma ação hipotética anterior a outra ação no passado. Por exemplo, se Joana tivesse estudado português, teria se comunicado melhor com brasileiros. E número 15, futuro composto do subjuntivo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma ação que possivelmente estará terminada antes de outra ação no futuro. Por exemplo, quando Joana já tiver estudado português, poderá se comunicar melhor com os brasileiros. É isso, gente! Essa foi uma breve explicação sobre os 15 principais tempos verbais usados no português brasileiro. Eu já fiz alguns vídeos mais detalhados sobre alguns desses tempos verbais. Vou colocar alguns links abaixo na descrição deste vídeo. Eu sei que conjugação de verbos em português é um grande desafio para a maioria dos estudantes. Foi por esta razão que eu criei um curso com foco em ajudá-los a aprender conjugação de verbos. Se você quiser aprender a usar todos os tempos verbais mencionados neste vídeo e muito mais, vá dar uma olhada no meu novo curso Verb Conjugation Crash Course. Eu criei este curso para lhe ensinar tudo o que você precisa saber sobre conjugação de verbos de uma maneira estruturada e fácil de entender. Para saber mais, visite o site speakingbrazilian.com/verbos. Agora é hora do dever de casa. Escreva um comentário abaixo usando um dos tempos verbais que você aprendeu neste vídeo. Se você gosta do meu conteúdo, lembre-se de dar um like neste vídeo e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!